sábado? Já que a gente ficou 4 sábados fora, então eu posso me dar o luxo de passar 4 lições em vez de uma. Então vamos lá. Voltando no tempo, volta a sua lição 3 lições para trás. Vamos começar a reconstruir a lição de hoje. A lição de hoje, na realidade, é a repetição de 3 lições atrás, concentrando o assunto entre 2 discussões básicas. De um lado a lei, de outro lado o Evangelho, ou a graça. Então, o tema da lição de hoje tem a ver com isso. E dentro desse contexto, ela resgata as lições anteriores. Então, volta lá atrás as lições, a partir da lição... Acho que a 7 foi a última. A última que eu não passei para vocês foi a 7, né? É isso? Então, vamos lá, título dela. Título dela, resgata aí. Não, antes do Cristo Fim da Lei, a anterior é essa. Cristo Fim da Lei foi a primeira que eu não passei. A morte, Cristo e a lei. Ok, essa foi a referência que eu não passei para vocês. Daí para frente a gente constrói essa relação lei e graça. Vamos lá. Essa lição que está aí, que a gente... Foi a primeira lição que eu viajei para a cidade de Sumaré. Resgata para mim o título e o verso dessa lição. Da 6. A lição anterior ao Cristo Fim da Lei. A morte de Cristo e a lei. Assim, meus irmãos, também vós modeis relativamente à lei. Por meio do corpo de Cristo, para pertencer a um, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de pequenos para Deus. Ok. Primeira relação interessante dessa lição aí, na construção da discussão lei e evangelho, está pautada em quê? De alguma forma, a morte de Cristo muda a minha condição frente à lei. Qual é a proposta desse verso, que foi o verso central da lição 6? Estamos mortos para a lei. Então, a primeira compreensão que passa pela lição é entender o que é esse morrer para a lei. Para a gente entender o que é esse morrer para a lei dessa semana, a lição dessa semana, resgatou qual é o conceito de pecado e qual o efeito colateral do pecado na vida humana. E aí pergunta, na lição dessa semana, qual é a definição que ela traz de pecado? O que o pecado causa, qual é o efeito colateral do pecado? Pecado, no que a gente viu na lição inteira, é a discordância da vontade de Deus, que pode estar expressa na transgressão da lei, independente de que lei eu esteja falando. Se a lei das nações, se a lei de Israel. E isso estava no assunto da lição dessa semana. Quando a gente fala em lei, a primeira coisa que vem à nossa mente são os 10 mandamentos. É quase que automático esse processo. Falamos em lei, nos lembramos dela. Porém, quando a gente olha nessa perspectiva, lei e 10 mandamentos, a gente se concentra a uma realidade que está presa a um fenômeno. A saída do povo de Israel do Egito e a entrega da lei. E, portanto, a lei vem por Moisés. Se a gente entende o processo assim, é natural, pela compreensão desse fenômeno, que ao ler esse verso da lição 6, quando o texto diz, estamos mortos para a lei, nós continuemos a ligação. Se ligamos lei aos 10 mandamentos, ao texto dizer, estamos mortos para a lei, para que lei morremos? Para os 10 mandamentos. Portanto, necessitamos de outra lei ou de nenhuma. Essa é a consequência natural de pensar assim. Portanto, a compreensão desse termo lei é o primeiro grande problema que a gente tem na compreensão de todos os outros textos que vão falar da graça e do Evangelho. O que é lei? São os 10 mandamentos? O que é lei? Lei é a expressão da vontade do legislador. Isso é lei. Portanto, não importa o que esteja escrito no texto da legislação, lei é a vontade expressa do legislador. Portanto, em qualquer época em que o legislador estiver vivo, existe o quê? A lei. A expressão da sua vontade, não importa qual seja a forma. Ao entendermos o conceito assim,
Então agora a coisa se amplia. Bom, o que significaria o verso, estamos mortos para a lei? O que faz a lei de Deus conosco? A lição dessa semana abriu com um texto de Romanos 7 e uma discussão em cima desse texto, questionando a validade ou não da lei, questionando a santidade ou não da lei e o que essa lei provoca no sujeito. Bom, beleza. Sou eu um sujeito vivendo no mundo, pós-Éden, pós-pecado. O que isso implica? Todo sujeito que saiu do Éden, vive pós o pecado, tem que qualidade de vida? Qual é a qualidade de vida de quem vive depois do Éden? Pecado. Há vida no pecado? Portanto, qual é a qualidade de quem vive depois do Éden no pecado? O salário do pecado é a morte. Portanto, todo mundo que vive das portas do Éden para fora está morto. Ou como a lição dessa semana pontuava, somos moribundos ambulantes. Estamos mortos. Portanto, a vontade de Deus não cumprida gera uma consequência. E essa consequência é morte. Quando o texto me diz eu estou morto para a lei, como eu estou? Se eu estou morto para a lei, eu estou vivo. Por quê? A transgressão da lei me levou à condição de morto. Se eu morro para essa condição, como é que eu estou? Vivo. Portanto, é essa ligação que está nesse verso. Todo aquele por quem Cristo morreu e aceita essa condição, está morto para a lei. Que lei? A lei do pecado e da morte, que é o efeito colateral de eu não ter cumprido a lei, e por isso o texto de Romanos 7, na lição dessa semana, vai pontuar o quê? A lei é santa, é justa e boa, mas ela, ao agir em mim, o pecado que estava em mim, tomando ocasião na lei, ou seja, se aproveitando da lei, se avolumou. E por causa dele eu morri. Portanto, é a lei que é o pecado, ou o pecado estava em mim? A lei não é pecado, o pecado estava em mim. E quando a lei diz, você deve ser assim, e eu digo, eu sou assim, estou contrário à lei. Portanto, a lei é santa, justa e boa, mas eu não. E quando eu me encontro com a lei, o que eu percebo? A diferença entre eu e o padrão. O padrão é esse e eu estou aqui. O resultado de estar fora do padrão é, a vida está aqui. Se eu saio do padrão, o que eu encontro do lado de fora do padrão? A morte. Quando Cristo morre, eu morro para essa lei e passo a viver por essa lei. E para esta lei. Ou seja, todo aquele que passa por esse processo, ele encontra a vontade de Deus e a compreende. E mais do que compreende, a aceita. Mais do que aceita, passa a viver conforme essa vontade. Esse é o desenho da dinâmica entre o procedimento da lei e o pecado. Se a gente olhar essa compreensão exclusivamente pelos 10 mandamentos, fica um montão de gente de fora. Todos aqueles que não passaram pelos 10 mandamentos. Não tiveram acesso ou não são parte do povo que os recebeu. O povo de Israel. E aí a pergunta é, para esses, como é que fica essa dinâmica? E de novo, a lição dessa semana vai trazer à baila a lei e as nações, usando algumas referências interessantes no texto de Lei das Nações. Esses textos que estavam na lição dessa semana começam a demonstrar que em todas as épocas, em todos os lugares, a lei persiste, porque o legislador está vivo. Então, para aqueles que vivem fora do ambiente de acesso à lei de Moisés, qual é a lei? Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Portanto, todos esses homens são indesculpáveis. Indesculpáveis do quê? Indesculpáveis se não seguir a lei. Portanto, para quem vale a lei? A lei vale para todos, ela persiste para todos. Que lei? A vontade do
legislador. Portanto, independente do nível de acesso que eu tiver ao texto dessa vontade do legislador, eu continuo debaixo da lei, no sentido de que a vontade do legislador persiste. Qual era a grande vontade do legislador? Cumpridores da lei? Não. A vontade do legislador eram pessoas felizes. O problema é que a felicidade residia onde? Na dependência do legislador. Uma vida sem pecado. O ser humano, em algum momento, acreditou que a felicidade residia fora da vontade do legislador. E como ele era livre, podia testar isso. E testou. No momento em que deu um passo para fora da guarda do legislador, o que ele encontrou? A mentira do outro legislador. Portanto, há duas leis que o tempo inteiro estão em discussão na Bíblia e principalmente em Paulo. Que leis são essas? A lei da vida e a lei da morte. Essas duas leis o tempo inteiro estão em discussão. E como essas duas leis são opostas, óbvio que para qualquer pessoa no universo que eu perguntasse qual das duas coisas você quer, qualquer um responderia o quê? Vida. Portanto, o único jeito de a lei da morte vigorar no universo é se eu transformar a lei da morte em lei da vida. E é isso que Satanás fez. É possível viver fora da lei da vida. E isso foi o que o ser humano acreditou. E é isso que Satanás tem feito desde então. Vai para a sua lição de hoje, antes da gente passar pelas outras três. Vai para a sua lição de hoje, o último texto dela na lição de sexta-feira. Tem um texto de referência ali. Dá uma olhadinha no que está escrito ali. Parte de estudo adicional de sexta-feira. O texto é o texto de Fé e Obras, páginas 19 e 20. Se alguém puder ler, dá uma olhada no que está escrito aí. O texto todo, são 7 linhas aí, 6 linhas. Torne-se distinto e claro o assunto de que não é possível efetuar coisa alguma em nossa posição diante de Deus ou no dom de Deus para nós por meio do mérito de seres criados. Então vamos lá. Primeira parte da coisa que tem que se tornar explícito, claro, distintivo entre nós. É possível fazer alguma coisa para adquirir o mérito da vida? Não. Então o que tem que estar muito claro na nossa mente? Nada, absolutamente nada, que um morto possa fazer, recupera o quê? A vida. Por uma razão simples. Mortos não fazem coisa nenhuma. A não ser a morte. Então, o primeiro elemento que precisa ficar claro na distinção entre o processo, a dinâmica, lei e graça, é que quem uma vez saiu da lei da vida e morreu, não tem mais nada que possa fazer para voltar a viver por ele mesmo. Porque a vida não está em nós. A vida está em Deus. Portanto, não há nada que eu possa fazer para merecer a vida outra vez, porque eu já estou morto. Não tem mais nada para fazer. Na carona disso, esse texto acaba deixando uma secundária, um elemento em aberto. Que elemento é esse? Bom, se isso precisa ficar distinto, é porque tem outra coisa que também precisa ficar clara. Como é que o texto continua? Se a fé e as obras adquirissem o dom da salvação para alguém, o Criador estaria em obrigação para com a criatura. Espera lá. Então quer dizer que se eu pudesse, de alguma maneira, voltar daqui para cá, passando por aquilo que eu deixei, ou seja, se eu pudesse voltar a guardar a lei, e guardando a lei voltasse para a vida, quem é que deveria a vida para mim? O dono da vida, que é o dono da lei. Então, se eu fosse capaz de guardar a lei, eu estaria em crédito. Portanto, Deus, meu devedor. Porque eu fui capaz de demonstrar para Ele que eu dou conta de fazer as coisas sozinho. Se eu dou conta de fazer as coisas sozinho, do que eu não preciso? Graça. Entenderam a dinâmica do texto? Então, ao mesmo tempo que eu preciso deixar claro e distinto de que a morte é o fim e não tem volta, eu também preciso deixar claro que se houvesse volta e passasse por esse fenômeno, eu não precisaria de nada que está daqui para cá.
O texto não para aí, ele amplia esse texto. A Ellen White amplia esse texto. O que mais? Eis aqui uma oportunidade para a falsidade ser aceita com verdade. Olha o pulo do gato aqui. É exatamente nessa discussão que está uma oportunidade para quê? Para isso aqui. Para a falsidade. Então, aonde Satanás vai buscar um dos seus elementos de falsidade? Porque são dois. A gente está vendo um deles aqui nesse texto. O primeiro elemento de falsidade que Satanás encontra é possível sair daqui para cá, passando por isso. Esse é o primeiro elemento de falsidade. E isso se chama perfeição humana. Eu posso cumprir a lei pelos meus próprios caminhos e Deus se torna devedor de mim. Salvação pelas obras. Perfeição humana. Então, o primeiro elemento de falsidade apresentado por Satanás reside nesse caminho. Eu posso adquirir a salvação. O texto continua. Se alguém pode merecer a salvação por alguma coisa que faça, encontra-se, então, na mesma condição dos católicos que devem fazer penitência dos seus pecados. A salvação, nesse caso, consiste, em parte, numa dívida que pode ser obtida como pagamento. Então, qual é o outro elemento de falsidade que eu posso ter? O primeiro elemento de falsidade é, eu dou conta de cumprir a lei. Portanto, eu posso adquirir a perfeição e, como perfeito, eu posso chegar a Deus e cobrar o quê? Vida. O que Ele me deve. Mas eu posso descobrir nesse caminho que eu não consigo guardar a lei. E aí Satanás cria um segundo elemento de falsidade. Que segundo elemento de falsidade é esse? Quem deve quem? Se eu não cumprir a lei, quem está devendo para quem? Eu estou devendo para Deus. E eu tenho condições de pagar. Portanto, em lugar de ser perfeito para ser salvo, eu compro a salvação. Entenderam a diferença? Só que em ambos os casos, quem é devedor de quem? No final das contas. Se eu pago pela minha salvação, quem passa a dever para mim o produto? Deus. Em ambos os casos eu consigo o mesmo resultado. Deus deve para mim. E portanto eu posso sair da condição de morto para a condição de vida sem que Deus passe por esse processo. Entenderam a dinâmica? Por que a próxima lição, que era a 7, vai dizer Cristo é o fim da lei? Em Cristo a lei acaba? Não. Cristo é a finalidade da lei. Quando a lei me mostra que eu estou morto, ela também deixa muito claro que eu não tenho nem possibilidade de perfeição e nem grana no bolso para comprar. Eu sou pobre, miserável, cego e nu. Portanto, nessa condição de vergonha, só resta uma coisa a fazer quando Deus chegar para mim, bater na porta e dizer: onde é que você está? É fazer igual criança. Enfia a cabeça atrás do arbusto, o corpo fica expresso de fora para demonstrar exatamente a estupidez de tentar se esconder, de um sujeito de 4 metros de altura como Adão, escondido atrás do arbusto, dizendo para Deus: eu tive vergonha e me escondi. E Deus pergunta: quem mostrou para você que você estava nu? Acaso você fez o que eu disse para não fazer? Entenderam o desenho? E está lá, o sujeito igual criança, com a cabeça atrás do sofá e o corpo de fora, brincando de esconde-esconde com Deus. E um corpo de 4 metros, pelado, ali no meio do jardim. Para entender a dinâmica da vergonha que isso expressa, para a gente entender o que significa o texto de Apocalipse, quando diz miserável, pobre, cego e nu. Essa é a condição. E não foi Deus quem nos colocou nessa condição, fui eu que me meti nela. Só que eu não quero passar vergonha, então o que eu faço? Tiro o dinheiro do bolso que eu não tenho, para comprar algo que eu não posso comprar. Essa é a dinâmica do processo. Quando eu percebo a lei nessas condições, eu descubro que tem alguém que tem colírio, vestes, percebe? Eu começo a descobrir que tem alguém que tem ouro provado no fogo, que possa comprar alguma coisa de fato.
E eu descubro que esse sujeito que tem essas coisas, em Apocalipse 3:20, está batendo na minha porta. Simplesmente esperando que eu faça o quê? Abra, porque a fechadura está do lado de dentro. E ele bate gentilmente a porta esperando que eu abra. E se eu abrir, o que ele faz? Entra na casa, ceia comigo. E quando ele vai embora, o que fica dentro da casa? Vestes para cobrir a minha nudez. Ouro para eu poder viver. Colírio para eu poder enxergar as coisas do jeito certo. Isso é o que fica dentro da casa quando ele vai embora. Esse é o desenho. Qual é o caminho pelo qual isso acontece? Esse aqui. Portanto, a lei tem o seu fim em quem? Em Cristo. Que lei termina em Cristo e que lei encontra finalidade em Cristo? Qual lei termina em Cristo? A lei do pecado e da morte. Termina em Cristo por quê? Em Cristo todos vivemos. O que diz Romanos 6:23, que estava na lição essa semana. O salário do pecado é a morte. Para aí o texto? Não. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Para aí o texto? Como é que termina o texto? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, o que termina na cruz? A lei do pecado e da morte, porque todo que passar por ela se torna vivo outra vez. Por mérito de quem? Cristo. Dá para comprar isso? Não, o que diz o texto? É de graça. Para quem? De graça para todos. Todos o quê? Todos os que estiverem mortos. Mas para quem não é de graça? Para quem está vivo. É de graça para mim, porque eu estou morto. Mas não é de graça para quem? Para quem está vivo. Para que eu que estou morto possa passar para o lado de cá, um vivo pagou o preço. Porque só um vivo pode pagar o preço da lei do pecado e da morte. Porque quem está morto, já está morto, não paga nada. Não tem como pagar. Nisto, eu descubro o que termina na lei e o que começa nela. Quando eu passo a condição de vivo outra vez, debaixo de que lei eu estou? A lei dos vivos. E a lei dos vivos é o quê? A vontade do legislador. Portanto, termina em Cristo a morte que o pecado causou e nasce em Cristo a novidade de vida. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora, sim, nessas condições, eu posso fazer o quê? Obedecer à lei de Deus. Pelos meus méritos? Não. Pelo meu poder? Não. Pelo poder de Cristo. Mas por vontade e escolha, eu voluntariamente escolho me submeter à lei. Só para descobrir no momento exato seguinte que eu não consigo. O miserável e desgraçado homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Com a minha mente sirvo a Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. A lei do pecado, a lei da carne. Portanto, a lei da morte. E aí a visão de Paulo para o futuro é: sonho com um dia em que deixarei de ser pecador para ser santo no padrão da lei. E aí a dinâmica passa a ser o quê? Eu sirvo a Deus com a minha vontade, mas percebo que se eu cochilar, o que ocorre? Eu volto à vida de pecar. Porém, como eu sei que Cristo morreu, começa uma dinâmica que está em João capítulo 2. João, a carta, não o Evangelho. O que diz lá? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se porventura pecarem, ou seja, já não vivo debaixo da lei do pecado e da morte, vivo debaixo da lei de Deus e da sua santa, pura e perfeita vontade. Porém, eu posso me desligar disso e pecar. Se eu volto a pecar, o que diz o texto? Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o único que não pecou, na condição de vida humana. Portanto, isso resolve uma porção de questões. Em primeiro lugar, resolve as questões conceituais, do que é lei e do que é a minha interação com ela. Resolve as questões de alternativa, o que acontece se eu pecar.
Resolve as questões, inclusive, da validade da lei. Porque se eu tenho um advogado é porque a lei ainda persiste. Porque nenhum advogado pauta a sua defesa se não houver lei. E se tem advogado, tem promotor. E se tem promotor, tem juiz. Curiosamente, isso é a lição da semana passada, quem assume todos esses papéis, exceto da promotoria? Quem é o juiz? Cristo. Quem é o advogado? Cristo. Quem é o júri? Cristo. Quem é o meirinho? Cristo. Todos os desenhos do tribunal, exceto a promotoria, são Cristo. Portanto, que julgamento eu posso esperar se o que está sentado na cadeira de juiz é o mesmo que pagou o preço, que é o mesmo que está no júri, que é o mesmo que me chama de filho, que é o mesmo que me criou em Gênesis, o verbo, que se fez carne, habitou entre nós, que é um sujeito que já sentou no banquinho dos réus, tendo acusação de forma injusta, portanto já enfrentou cara a cara o promotor. Que julgamento eu posso esperar de um juiz que conhece toda a dinâmica do processo e que, inclusive, morreu? Dá para esperar um julgamento injusto de um juiz assim? Não. Aliás, dá para esperar um julgamento condenatório de um juiz assim? Não. Não. Portanto, esse juiz é, em toda a dimensão da palavra, amor, de ponta a ponta. Aí sabe o que a gente faz? Lição da semana passada. A gente fala o seguinte, a gente chega diante do tribunal, vê toda essa cena montada, todos esses desenhos prontos, vê toda a estrutura legal montada, percebe a forma como o promotor age, dissimulando as acusações, e pior, nos acusando de dia e de noite, como diz o Apocalipse, todo tempo. E sabe o que a gente faz? A gente chega para o juiz e fala assim, que é o que eu dizia na lição semana passada para os alunos. A gente chega na estrutura do tribunal e fala assim, esse juiz não me serve. E aí eu chego para o meu advogado e falo, ó, esse juiz não dá não. Esse juiz é preconceituoso, esse juiz tem aí um viés que eu não concordo, eu quero outro juiz. E o advogado vira para mim e fala, ok, a escolha é sua. Tira o juiz. Olha, esse júri também não está bem formado, ele está desbalanceado. As pessoas que estão ali são meio viciadas, eu quero outro júri. Tira o júri. Aí eu chego e falo, esse sujeito está aí, o escrutinador, o meirinho, também não me serve, escreve mal, não tem um português legal, eu quero outro meirinho. E já que a gente está mexendo em toda a estrutura, eu também não quero você como advogado, não. Cai fora, eu quero outro. E aí eu chego para o promotor, e a hora que eu vou conversar com o promotor chega, nossa, você está produzindo uma resolução aqui, olha, precisava mesmo, isso aqui precisa varejar um pouco. E você se encanta com a proposta do promotor, porque ele te elogiou. E aí você chega, você tem alguma sugestão de juízo? Não, mas que tipo de perfil você queria para o juiz? Ah, um juiz que me entendesse. Tem um monte de possibilidades. O que você gosta? E lá pelas tantas da conversa eu percebo que esse promotor gosta de mim. Eu falo, você não quer ser juiz também? Assumir o papel. Falo, se é teu desejo, é tua vontade, eu estou aqui para te servir. Ok? Então seja o promotor e o juiz. Você não quer assumir o júri? Não quer sentar na cadeira do meirinho? Aliás, você não quer fazer um bem bolado? Cobra o escanteio e vai cabecear? Faz a promotoria e seja o advogado. E eu troco o juiz, o advogado, o meirinho, o júri, pelo promotor. Ou seja, eu troco a vida pela morte com aparência de vida. Essa é a lição da semana passada. Entenderam a dinâmica? A brincadeira entre lei e graça passa por esse viés. E Satanás brinca com esse fenômeno, alterando o caminho. Diga. Desculpa não parar, é que se eu paro o pensamento no meio do caminho, não dava mais. Não, tudo bem. Posso falar agora? Não. À vontade. Agora pode. Então, quando Paulo, porque ninguém fala da lei como Paulo na Bíblia. Não. Romanos então, ele disse que vivia num conflito. Esse conflito, depois que ele encontrou a lei verdadeira. Então, tudo isso que o senhor falou aí, ele foi a Cristo para saber o resultado disso aí. Portanto, a lei me conduz para quê? A lei me conduz para Cristo. Isso. E me conduz para Cristo para quê? Ele seja o juiz. Porque sem Cristo eu não encontro o quê? Vida.
Mas eu posso encontrar Cristo e não querer esse tipo de vida. Porque esse tipo de vida implica na minha obediência, na minha entrega, na minha submissão. E eu quero ser dono do meu próprio nariz. Bom, nesse sentido vem todo o restante do desenho ou da proposta da lição dessa semana, que é o que fecha a lição de quinta-feira, quando a gente chega à conclusão de qual é a relação entre a lei e o Evangelho. E aqui sim a gente pode voltar aos objetivos da lição. Vai lá no fim da lição e dá uma olhada nos objetivos dela. Vocês acharam que eu ia terminar sem deles? Negativo. Volta aos objetivos da lição. Primeiro objetivo, o que eu deveria saber ao final dessa e dessas lições? O que está aí? Que a lei e a graça trabalham juntas. Que mais? Para quê? Revelar o plano de Deus de triunfo sobre o pecado. Portanto, o que Deus quer fazer no final das contas? Extinguir o pecado. Que está onde? No mundo? Está onde? Em nós. E por nós, vai para o mundo. Portanto, Deus quer terminar esse processo de pecado, de alguma maneira atrapalhando a nossa vida. Para resolver isso, lei e graça trabalham juntas. Em que dinâmica? A lei mostra como eu estou e Cristo mostra o remédio. A lei mostra para onde eu estou indo e o Evangelho me mostra para onde Deus quer que eu vá. Mas a escolha continua sendo minha. Essa é a dinâmica desses dois fenômenos. Portanto, se eu retirar a lei do fenômeno, sobra algum lugar para eu ir? Sobra ou não? Não, porque se eu tirar a lei do fenômeno, eu já estou lá. Então, se eu extinguir a lei, o que acontece? Eu estou vivo. Se eu estou vivo, não preciso ir a lugar nenhum, eu já estou vivo. Agora, se eu ponho a lei de volta, como é que eu estou? Morto. Aí eu preciso ir para algum lugar, porque eu não quero continuar morto. Então, o jeito mais fácil de eu enganar a humanidade e fazê-la se sentir viva, qual é? Simples. Apaga a lei. Porque sem lei não há conhecimento do pecado. E se não há conhecimento do pecado, não há conhecimento da condição. Portanto, eu passo de morto para vivo no segundo exato que eu apaguei a lei. Portanto, essa é a forma mais fácil de salvar a humanidade. Acaba com o conflito lei e graça e salva a humanidade fazendo só o seguinte: apaga a lei ou destrói o legislador. Se eu apagar a lei ou destruir o legislador, acabou o pecado. E se acabou o pecado, eu estou vivo. A pergunta é, estou? Não, não é nem verdadeiramente. É não estou mesmo, porque vida só existe em Deus. Essa é a mentira de Satanás. Certamente não morrereis. Essa é a mentira de Satanás. Posso apagar a lei no papel, mas no meu coração. Eu posso apagar a lei no papel onde eu quiser, até no coração. E isso não muda uma vírgula no fato de que vida só vem de um lugar: Deus. Ou seja, se a gente está respirando aqui, não é por uma condição fisiológica humana, é porque vida de Deus está em nós, mantendo-nos vivos. Quer ter dúvida sobre isso? Acompanha um sujeito de 120 anos de idade, com condições funcionais absolutamente normais, okay? Normais, enxergando bem sem óculos, com 120 anos de idade, dando conta de liderar 2 milhões de pessoas às bordas do Rio Jordão. E aí Deus chega para ele e fala o seguinte: maravilha, agora que chegou a hora de você descansar de 120 anos de atividade e curtir a aposentadoria na Terra Prometida, você vai subir o monte, vai se deitar e vai morrer. Pergunta: Moisés estava doente? Tinha algum problema físico? Precisava de um gerontologista para cuidar dele? Não. Mas subiu o monte, deitou e expirou. Pergunta: como? A vida está em quem? Em Deus. Quando ele se deitou e falou, estou pronto, o que Deus fez? Tirou o fôlego de vida e ele descansou. Só para descobrir meia hora depois que ele ia entrar noutra terra prometida, ressuscitado pelo mesmo Deus que pediu que ele fizesse isso, e vem com ele para entregar o prêmio. Quem aparece na cena? Judas verso 9. Lá no finzinho da Bíblia descreve essa cena. Apareceu o promotor
para contender com Cristo pelo corpo de Moisés. E aí Cristo diz o quê? Apresenta todos os casos, toda a estrutura, toda a defesa. Não, ele simplesmente diz o quê? Não é comigo o problema. Vai resolver o problema com quem você criou. O Senhor te repreenda. E Jesus vai embora com Moisés. E Satanás fica com aquela cara de Porque ele sabe que se for na presença de Deus, o que ele vai encontrar? E ele não quer morrer. Entendem a dinâmica? Nisso a gente aprende o segundo objetivo. Qual é o sentimento que deveria resultar de eu entender que Evangelho e lei são isso? Segundo objetivo da lição. Apreciar o interesse apaixonado de Deus pela humanidade. Deu para entender qual é o interesse de Deus apaixonado pela humanidade? Viaja pelas cenas do conflito, nos diversos personagens bíblicos, você vai encontrar Deus nessa dimensão atuando com a humanidade. Para mim, a cena de Moisés é a mais clássica de todas essas. A segunda mais clássica de todas essas é Adão no Éden, em Gênesis 3, no finalzinho do capítulo. Quando Adão está para ir embora, porque Deus falou, você vai ter que ir embora, mas vai continuar vivo, porque eu vou permitir que você continue vivo. E Adão já está virando as costas para ir embora. Só que quando ele vira as costas para ir embora, com 4 metros de altura, realiza a cena, tá? Para você entender a dinâmica disso. Está virando as costas para ir embora, com 4 metros de altura, e o que eu vejo de costas em Adão? Um sujeito nu. Pode imaginar a perfeição que for, continua sendo nu. O que Deus faz? Não dá para ir embora assim? O que Deus faz? O que Deus faz nesse momento? Volta aqui, não dá para ir embora assim não. Se você for embora assim, vai passar vergonha. E você é meu filho, eu não posso deixar que você passe vergonha. Vou fazer roupa que não some, porque folha de figueira vai secar. Você ainda não sabe o que é isso, mas eu estou dizendo, vai secar. E aí o que Deus faz? Mata 2 cordeirinhos, uma roupa Louis Vuitton para Eva, uma roupa Tommy Hilfiger para Adão, das mãos do próprio Criador, e entrega uma para cada um e fala, agora vocês são meus filhos, podem ir. Qual é o tecido da roupa? A pele de quem? Quem é o cordeiro? Qual é o tecido da roupa? Qual é o tecido da roupa? A pele de Cristo. Só tem um jeito das pessoas saberem que eu sou filho de Deus. Se a pele que me cobre é a pele de quem? Portanto, já não é só Cristo que vive em mim, mas é Cristo que me cobre. A minha nudez, a minha vergonha, minhas condições de pecado. Dá para entender o que é apreciar o interesse apaixonado de Deus pela humanidade. Esse é o Deus da nossa salvação. Qual é a prática? O que sobra para a gente fazer depois de ver tudo isso? Uma graça desse tamanho. O que diz aí? Compartilhar com outros. O que diz aí? Cooperar com Deus e se tornar envolvido em fazer o quê? Compartilhar as boas novas com os outros. Porque quem está morto? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, se você recebeu de graça você concede, de graça você partilha. Essa é a dinâmica entre lei e evangelho. Lei e graça. Fé e obras. Mostre-me a tua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, que nasceram da fé, te mostrarei o tamanho da minha fé. Esse é o desenho que está em Tiago e que está em Paulo. Enquanto Paulo exalta a dinâmica, Tiago exalta a prática, resultante daquele que se converteu e se debruçou na graça maravilhosa de Cristo. Entendido isso, não há como escapar da realidade de que a lei vai vigir enquanto houver o pecado, até que essa lei, seja os 10 mandamentos ou a dinâmica do conflito, seja substituída por uma lei que é eterna, a lei do amor. E aí isso encerra a última página do grande conflito, com a última palavra necessária para ilustrar o fim do conflito: amor. Assim fecham as 600 e tantas páginas do grande conflito, com uma palavrinha de 4 letras: amor. Último parágrafo, última palavra. Se entendemos isso, resolvemos a questão de lei e graça. Se não entendemos isso, querendo ou não, gostando ou não, a gente vai ficar brincando nas artimanhas de Satanás, ou vai migrar para cá, ou vai migrar para cá, ou vai migrar para a leviandade completa. Uma dessas coisas vai acontecer. Que é isso
que Satanás tem feito desde que o mundo é. Que Deus de alguma forma nos abençoe para a gente entender isso e ajudar pessoas que não enxergam isso, seja dentro ou fora da realidade do Evangelho, seja dentro ou fora da igreja, porque há pessoas nessas condições, dentro e fora da igreja. Se tiver dúvida sobre isso, leia de novo as 3 parábolas de Jesus, dracma perdida, filho pródigo e a ovelha perdida, e leia na carona uma 4ª parábola, que são a parábola das 10 virgens. Todas essas 4 parábolas ilustram quem está dentro da igreja. O perdido que não sabe que está perdido, a dracma. O perdido que não tem consciência do caminho de volta, porque só sabe ir, mas não sabe voltar, mas sabe que está perdido e chora porque não sabe como voltar. E o perdido, que está perdido, foi rebelde, sabe o caminho de ida e sabe o caminho de volta, volta e encontra, para o seu desespero, o perfeccionista no modelo, que está dentro do movimento e diz para ele o seguinte: Deus não pode te aceitar. O irmão mais velho. Quer entender a dinâmica? Tá bom. Foge da graça de Deus na dimensão correta de lei e graça, você vai se agrupar em um dos 4 elementos dessas 4 parábolas. Você vai ser virgem louca, em vez de virgem prudente. Que Deus nos abençoe para que a gente entenda essa graça, entenda essa dinâmica, aplique isso enquanto conceito de vida, enquanto ainda há tempo de graça. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pela maravilhosa graça em conceder teu Filho, para que morresse por nós, pagasse aquilo que é impossível a nós e nos abrisse a possibilidade do retorno para casa. Amém. Te agradecemos porque, a despeito da dinâmica do conflito entre a lei e a graça, entre o pecado e a vida, temos a consciência do teu poder em nos fazer vivos e nos fazer permanecer ao teu lado. Amém. Para isso pedimos que essa compreensão se alargue em nossa mente, ao ponto de que desejemos ansiosamente estar contigo como tu desejas estar conosco. Dá que pela transformação de nossa vida, pelo exemplo de Cristo, possamos abreviar a tua vinda e ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o que esperamos e por isso oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.